Caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema Clear de Alfabetização, módulo 2, Escrita. Nessa unidade das práticas, eu trabalharei primeiro com a metalinguagem para a escrita, ou seja, a codificação dos fonemas dependentes do contexto fonológico. São os seguintes. Primeiro, eu vou trabalhar com um fonema que vou mostrar como ele se realiza. É o terceiro segmento na palavra cara. Agora eu vou dizer a sílaba, a última separada, ra. Esse vai ser o primeiro que nós vamos trabalhar. Depois vamos trabalhar também com a codificação do fonema O, que aparece em mala. Lembre-se de que o primeiro, que eu exemplifiquei em cara, se realiza como um flap, ou seja, é uma leve batida da ponta da língua contra os alvéolos e não pode ser nem emitido, nem ouvido isoladamente. E o sim, nos contextos que nós vamos examinar, no início de sílaba ou do encontro consonantal, se realiza no mesmo ponto de articulação do primeiro, que aparece em cara. Mas, no caso do O, a ponta da língua permanece por instantes presa aos alvéolos, enquanto as moléculas de ar vibram pelas laterais na boca e, por isso, o som pode ser produzido e ouvido isoladamente. Então vamos examinar o primeiro contexto fonológico em que aparecem o rã e o lã, quando eles vêm depois de uma vogal oral ou semivogal e antes de uma vogal, codificando-se respectivamente nos grafemas que se realizam pelas letras R ou L, como em Pires, Pereira, Ferem, Moçoila, Baile, Pula, Bolão, Controle, Calo, Vila, Deleite, Selem, Eureka, Pairam, Cura, Porão, Morem, Caro. Um contexto fonológico muito frequente em que esse fonema, que é o flap, né, que aparece em cara, se codifica pelo grafema realizado pela letra R, é quando a palavra termina pelo arquifonema que nós grafamos entre barras paralelas com um R maiúsculo. Isso ocorre em todos os verbos no infinitivo e na primeira e terceira pessoas do singular, do infinitivo pessoal e do futuro do subjuntivo. E quando esse verbo for seguido por palavra que inicie por vogal, como por exemplo no provérbio o comer e o coçar está no começar, na transcrição fonológica, que eu agora vou ler para vocês, que aparece aí, é o comer e o coçar está no começar. Então, vocês podem verificar que o comer e ali ele se realizou como flap. E o coçar está no começar. No final, ele pode se realizar como começar, entendeu? Então, desaparece a distinção entre o flap, que ocorreu ali no comer e quando ele aparece no final, ele se realiza com como vocês chamam, o R forte. Então, por isso, nós postulamos que ali, naquela posição, nós temos um arquifonema,
que foi suspensa a função de distinguir um do outro, como nós temos em caro e carro, na posição intervocálica. Aqui no final do vocábulo, quando ele aparece no final do vocábulo, vai então ser suspensa a distinção entre os dois fonemas. O segundo contexto fonológico do flap e do O é no encontro consonantal, depois das consoantes oclusivas, que eu vou dizer com apoio vocálico, tabã, tadã, cagã, e das fricativas labiais, que eu vou realizar de fala e de vela. Agora eu vou dar um encontro consonantal, por exemplo, flor e livro. Então, a codificação vai ser, respectivamente, nos grafemas que se realizam pela letra R ou pela letra L, como nos exemplos compres, sombra, plano, bloco. Há uma lacuna dos encontros com TL e DL e VL, salvo derivados de Atlas, né, Atlântico, Atlas, ou empréstimos, principalmente do russo, como é Vladimir. Registramos a dificuldade no processo da alfabetização para a escrita de as crianças codificarem os encontros consonantais decorrente da complexidade maior de seu processamento, tanto em nível da percepção na oralidade, quanto da automatização dos gestos motores silábicos quando elas falam, quando elas produzem. Por fim, eu vou examinar a codificação do arquifonema que nós escrevemos entre barras paralelas com a letra maiúscula R. Nós vimos aquele exemplo em final de vocábulo. Porque a codificação vai ser sempre pelo grafema que se realiza pela letra R. Aqui é fantástico porque parece que houve uma intuição dos codificadores do sistema ortográfico do português, porque só se usa uma letra. Então, é o registro do arquifonema. Nós vamos ter início de vocábulo como em rato e ronda. Nós vamos ter isso porque só pode aparecer o que vocês chamam do R forte. Então, se só pode aparecer um, foi suspensa a oposição entre o R forte e o flap. Só pode ser codificado pelo grafema que se realiza pela letra R. Antes de vogal e depois de vogal nasal menos alta, isto é, depois de em e on, como por exemplo em enrolar. Vemos que antes do arquifonema que nós estamos tratando, apareceu em. No exemplo honra, antes do arquifonema, apareceu a vogal nasal on. Claro que nós temos algumas formas marcadas que são empréstimos do japonês, onomatopeias, derivados de siglas, como por exemplo bunraku, rum-rum e fum rural. Aí vão aparecer outras vocais nasais. E depois dos arquifonemas que nós escrevemos com a letra W maiúscula, entre barras paralelas, que é o arquifonema que resulta da neutralização entre O e a semivogal U, ou depois do arquifonema que nós escrevemos entre barras com a letra maiúscula, é assim. No primeiro caso, por exemplo, nós temos melro. Em algumas variedades,
as pessoas dizem melro, mas em grande parte do português brasileiro as pessoas dizem melro. É uma semivogal que aparece ali. Então, nós temos uma neutralização. Então, ali nós temos o arquifonema que se grafa com W maiúsculo. O exemplo do outro arquifonema é na palavra desrespeito, porque ali nós temos o des antes do arquifonema que nós estamos tratando, e vocês sabem que em algumas variedades sociolinguísticas as pessoas vão dizer desrespeito. Então, neutralizou a diferença entre o Z, que é produzido em algumas variedades, né, como a minha, desrespeito, e a variedade carioca vai dizer desrespeito. O apagamento da consoante em final de vocábulo no português brasileiro constitui-se uma das grandes dificuldades na alfabetização para a escrita. Você sabe, as pessoas, em vez de dizer vou te contar, elas dizem vou te contar. Vamos passear? As pessoas não dizem vamos passear. Né? Então, a tendência no Brasil é apagar essa consoante no final do vocábulo. Antes de examinarmos essa questão do final do vocábulo, que é uma das grandes dificuldades na alfabetização, vamos ver o que acontece em final de sílaba. Em algumas variedades sociolinguísticas, entre as quais o dialeto caipira, ocorre nessa posição o arquifonema R, ou seja, o R maiúsculo entre barras paralelas, como resultado da neutralização da distinção entre os fonemas O e R. Eu vou fazer a realização onde ocorre essa neutralização, que é no dialeto caipira. Porque no dialeto caipira, as pessoas dizem farta em vez de falta, não é? Fica bem evidente a neutralização, por exemplo, na palavra mal, e eu vou dizer agora na minha variedade mar, que nessa variedade, em ambos os casos, no dialeto caipira, as pessoas vão dizer mar, com um retroflexo, tanto seja o advérbio como o substantivo, o mar, né? Elas dizem mar, então dizem do mesmo jeito. Então aqui neutralizou, e nós então postulamos, em virtude desse caso, para contemplar esse caso, o arquifonema aqui. Bom, nós terminamos a parte da metalinguagem, onde nós tratamos exatamente em primeiro lugar, tratamos do flap e do O, e depois tratamos do arquifonema, que se escreve com um R maiúsculo entre barras paralelas. A codificação no português brasileiro escrito. Agora, nós vamos então passar para as práticas, fazendo simulações de como nós devemos trabalhar com as crianças do segundo ano em alfabetização em língua portuguesa. E você sabe que nós, além da preparação das crianças para a escrita, nós continuamos aprofundando a competência das crianças para a leitura. E estamos dedicando
esse aprofundamento ao estudo dos textos didáticos das outras disciplinas. Hoje nós vamos trabalhar com um texto de Ciências Humanas e da Natureza do segundo ano. Esse texto começa com um título que é Eu e as pessoas à minha volta. Como eu e minha são deíticos de pessoa, isto é, eles se referem à pessoa que está falando, que no caso é a primeira pessoa, eu é a primeira pessoa do discurso, não é? E o minha se refere a um deítico, ambos são deíticos, ele se refere à primeira pessoa, a pessoa que está falando. E a frase é um título e não um diálogo, e não tem nada a ver com as figuras que aparecem no texto, por exemplo, um menino mongol segurando as rédeas de um cavalo e respectivas legendas. Andar a cavalo é a coisa mais emocionante do mundo. Estão vendo que isso não tem nada a ver com o título Eu e as pessoas à minha volta. Porque a criança brasileira que for ler esse texto não tem uma criança mongol à sua volta. Quando crescer, quero ser cavaleiro, é outra legenda que aparece. E também o título não tem a ver com as perguntas e atividade proposta no texto, que é o seguinte: desenhe no espaço abaixo o que gostaria de fazer quando crescer. Então vocês estão vendo que isso não tem a ver com o título Eu e as pessoas à minha volta. Então aqui é um problema muito grave de incoerência, que é o problema mais grave na produção textual. Aí, então, o professor, quando se deparar com um texto dessa natureza, ele tem que fazer adaptações para aproveitar a informação no sentido do seu crescimento cognitivo. Eu sugiro, por exemplo, que você dê às crianças, num caso ou outros semelhantes, vamos brincar de eu e as pessoas à minha volta. Porque o intuito dessa unidade é exatamente esse: fazer com que a criança tome consciência da sua própria identidade em relação às pessoas que a cercam. É isso então que nós vamos trabalhar. Cada um vai tentar descrever primeiro quem mora na sua casa, como são e o que fazem. Também pode descrever os amiguinhos e os vizinhos. E aí depois ele pede às crianças, aos seus alunos, que comecem a falar sobre isso. Das profissões que constam nas legendas nesse texto, o único termo mais difícil, nós sempre vamos trabalhar com a ampliação do significado das palavras que aparecem nos textos. Quando elas forem desconhecidas, nós temos que trabalhar com essas palavras. Então, aqui aparece a palavra agrônomo. Então, vamos promover um debate. O que é que faz um agrônomo? Vamos mostrar que o primeiro pedacinho da palavra agrônomo, que é o radical, é o AGR, né? Isso significa terra. Ele vai aparecer em muitas palavras. Nós vamos dar as palavras pedindo para as crianças darem um significado, sempre sabendo que aquele AGR significa terra. Então, o que é que significa agricultura? É cultivar a terra. O que é que significa o agricultor? É aquele que trabalha na terra. O que significa agrotóxico? Essa vai ser boa. É um tóxico, ou seja, um veneno que agride a terra. Agrário é aquilo que trata da terra. Agronegócio são os negócios que se fazem cultivando a terra, trabalhando a terra, o que é produzido na terra. Agrícola é tudo aquilo que é cultivado no campo. Cola é um radical, essa palavra é composta
e significa cultivo, cultivar. Posto isto, como vamos trabalhar com a criança as codificações dos fonemas em grafemas, dependente do contexto, e a respectiva realização da letra cursiva. Porque agora nós estamos trabalhando para a criança aprender a produzir os seus textos com letra cursiva. Essa fase da codificação do fonema em grafema é uma das últimas etapas que nós vamos ter no modelo de produção escrita. Nós, então, aqui estamos trabalhando com essa etapa, sem menosprezar as etapas que a precedem. Então, vamos recordar primeiro essa letra, começando sempre dizendo o som. As crianças vão receber uma folha com as letras pontilhadas e vamos então começar na primeira letra pontilhada no topo, traçando um pequeno semicírculo da esquerda para a direita, sempre dizendo V, descendo e embaixo sem parar. Continuamos com um semicírculo da esquerda para a direita, sempre dizendo V, depois até o topo e terminamos a letra. Observem que agora, nas letras cursivas ou manuscritas, o traçado é curvo, ao contrário das retas que nós vamos encontrar na maioria das letras de imprensa, principalmente as maiúsculas. Vamos então automatizar a codificação do fonema que se realiza como V no grafema que se realiza por essa letra cursiva curva. Agora vamos traçar a mesma letra em minúscula. Agora vamos começar a escrever as letras cursivas novas, porque até aqui nós estávamos fazendo uma revisão da última unidade. A letra nova, eu vou produzir o fonema, é O, esse é o som, né? Ponta da língua contra os alvéolos. O. Vamos começar no pontilhado, quase no topo, da esquerda para a direita, uma curva, e no topo dar um laço da direita para a esquerda, traçando uma curva até embaixo, dando outro laço embaixo. Terminamos com um tiro bem grandão da esquerda para a direita. Agora vamos repetir o traçado da letra maiúscula por toda a linha, sempre dizendo O, ponta da língua contra os alvéolos. Podemos agora traçar a minúscula. Começamos sempre dizendo O, e em seguida no pontilhado vamos traçar essa minúscula cursiva, começando de baixo para cima uma curva com a reentrância para a esquerda. No topo descemos a curva com a reentrância para a direita. Agora vamos repetir o traçado da letra minúscula por toda a linha, sempre dizendo O. Vamos aprender a traçar em cursiva mais uma letra, começando pela maiúscula, sempre dizendo o som que realiza o fonema. A. No topo, descemos a curva da direita para a esquerda
e na base subimos até completar um oval, voltando o traçado de cima para baixo, terminando com um pequeno semicírculo da esquerda para a direita. Nós estamos realizando, em letra maiúscula, o grafema A. Agora, vamos repetir o traçado da letra maiúscula por toda a linha, sempre dizendo A. Em seguida, vamos traçar a mesma letra em minúscula. Começamos dizendo o som A, que realiza o fonema. Em seguida, no pontilhado, vamos traçar a minúscula cursiva, que realiza o grafema, porque o fonema foi codificado no grafema. No topo, descemos a curva da direita para a esquerda e na base subimos até completar um oval, voltando o traçado de cima para baixo, terminando com um pequeno semicírculo da esquerda para a direita. Agora vamos repetir o traçado da letra minúscula por toda a linha, sempre dizendo A, porque temos que fixar. Vamos traçar a última letra cursiva de hoje. Começamos sempre dizendo o som O, que realiza o fonema O. No topo, descemos a curva da direita para a esquerda e na base subimos até completar um oval e terminando com um pequeno semicírculo da esquerda para a direita que atravessa um pedacinho bem no topo do oval à direita, a finalização dessa letra maiúscula. Agora, repetindo o traçado da letra maiúscula por toda a linha, sempre dizendo O. Atenção! Na maior parte das variedades sociolinguísticas, não ocorre O em sílaba átona final de vocábulo, como, por exemplo, livro. Por isso, desaparece a distinção entre o, resultando o arquifonema U, porque o U é o que mais ocorre nas variedades sociolinguísticas no Brasil, nessa posição final de sílaba átona. Então, começamos aqui na nossa prática, nós vamos começar dizendo o som U, porque nos exemplos que nós vamos trabalhar em cursiva, vai aparecer em sílaba átona final de vocábulo. A criança vai estar se preparando para escrever a codificação nessa palavra cursiva. No topo, descemos a curva da direita para a esquerda e na base subimos até completar o oval, terminando com um pequeno semicírculo da esquerda para a direita, que atravessa um pedacinho bem no topo do oval à direita. Agora vamos repetir o traçado da letra minúscula por toda a linha, sempre dizendo U. Na lousa, nós vamos ver, o professor vai colocar as palavras em cursiva que vão ser trabalhadas pelas crianças. As crianças vão receber aquelas folhas, conforme eu expliquei, e essas palavras já estão pontilhadas sobre as linhas. Então, nós vamos traçar essas palavras lendo as palavras. Então, a primeira palavra é Lili. Vejam que estão as 4 letras manuscritas que eu trabalhei hoje com vocês. A seguir, nós temos o nome Ava, uma atriz muito famosa, Ava Gardner, e esse nome é bastante usado, Ava. Então, vamos ter a maiúscula e a minúscula. Também trabalhamos hoje. Temos o verbo lavava.
aparecem também as letras cursivas que nós trabalhamos hoje. Depois nós temos a interjeição olá, aí aparece o. A codificação é do fonema o. Mas já no substantivo próprio, nome de um personagem, Ivo, aparece em sílaba átona final. Então, na maior parte das variedades sociolinguísticas no Brasil, as pessoas dizem Ivo. Em algumas variedades, por exemplo, a variedade gaúcha, elas dizem Ivo. Então, aqui houve uma neutralização entre o o e o i, porque o nome da pessoa continua o mesmo, não houve mudança no nome da pessoa, certo? Postulamos ali o arquifonema. E todas essas letras nós as trabalhamos hoje. As crianças podem agora trabalhar com o desenho. No livro Aventuras de Vivi no Mundo da Escrita, nesse capítulo, aparece um personagem muito interessante, que é o robô Mané. E na ilustração, o personagem não está em cores. As crianças, então, vão colorir a personagem. Eu vou ler essa história, esse capítulo. O robô Mané. Quando Vivi, Juju e Fafá abriram os olhos, estavam à beira de um enorme rio, onde um grupo de mulheres lavava roupa. Nos campos, homens ceifavam e colhiam trigo. Vivi, Juju e Fafá quase caíram de espanto quando à sua frente apareceu um robô muito simpático, falando em português brasileiro. Eu sou o Mané e consigo traduzir para o português brasileiro qualquer língua. Fui designado pela agência Vale, verdadeiros amigos, leais e inteligentes, para ajudar vocês nessa viagem pelo mundo da escrita. Vocês topam? A seguir, nós vamos fazer com as crianças a atividade de compreensão de texto e desenvolvimento das capacidades de inferenciar. Primeiro, trabalhando muito com o vocabulário. Substituir a palavra enorme por uma outra palavra, mantendo o sentido semelhante na frase. Quando Vivi, Juju e Fafá abriram os olhos, estavam à beira de um enorme rio. Então, substituir ali. A mesma coisa com o verbo ceifavam na frase. Nos campos, homens ceifavam e colhiam trigo. E a mesma coisa numa expressão. Quase caíram de espanto. Vivi, Juju e Fafá quase caíram de espanto quando à sua frente apareceu um robô. Que aí não quer dizer que elas foram para o chão, né? Isso é uma expressão idiomática. Vamos ver se as crianças conseguem substituir por uma palavra ou por uma frase, mantendo o sentido que ela tem no texto. E, novamente, naquela sigla Vale, o acrônimo, não é? Parece só o primeiro fonema registrado por uma letra. Verdadeiros, amigos, leais, inteligentes. Então, as crianças devem substituir o adjetivo leais. Agora, nós sempre vamos ter uma atividade musical e eu sugiro a adaptação de uma cantiga de roda muito popular.
Não atire o pau no gato. Observem que nessa adaptação nós estamos indicando que nós não devemos maltratar os animais. Faz parte da educação das crianças. Vamos depois trabalhar em educação física com brincar de estátua. Cada criança carrega um crachá com letras maiúsculas e minúsculas de imprensa, inclusive as vogais repetidas com acentos gráficos e tilde. O professor escolhe uma música que as crianças gostam de dançar, dizendo: vou tocar uma música para vocês dançarem, e quando eu parar a música e disser estátua, todos devem parar onde estavam, sem se mexer, como uma estátua na praça. Vou tentar fazer com que vocês riam e se mexam. Quem não conseguir ficar parado, sai do grupo e senta na sua carteira. Recomeçamos a dança até ficar o último aluno que não se mexe. Aí todos batem palmas para o vencedor. Agora vem a segunda parte da brincadeira. Vou chamar um por um à frente para fazer um gesto e depois parar como uma estátua. Aí vocês têm que adivinhar o que ele queria representar e formar as palavras com as letras dos crachás. Eu escrevo no quadro as palavras. Vamos ver o que o colega queria representar com o gesto? Nessa parte, nós vamos trabalhar com produção textual. Os alunos devem apresentar cada um plano para escrever um convite. Lembre que antes de escrever, a criança tem que elaborar um plano. Qual é a mensagem, o que ela quer, o texto, para quem ela vai escrever, enfim. E dependendo do gênero, o plano vai ser um ou outro. Aqui, então, nós vamos trabalhar com um convite. Ela vai ter que fazer esse plano. E esses planos vão ser discutidos em grupo. Finalmente, nós terminamos com a lição de casa, que é uma folha pautada com o título Unidade 2, o robô Mané. Antes de traçar com lápis, quando elas estiverem fazendo a lição, elas devem dizer em voz alta os respectivos sons, que são os sons que realizam os fonemas, para o familiar. Aqui eu me despeço e os aguardo para a próxima unidade. Muito obrigada.